depoimento de Liba Friedman para o Museu da Televisão Brasileira, em 23 de setembro de 1998. Seu nome? Liba Friedman. Por favor, me fale sobre suas origens, avós, pais. Eu nasci na Polônia, vim para o Brasil com 2 ou 3 anos de idade, vim num navio cheio de imigrantes. E meus pais, minha mãe era polonesa e meu pai era romeno. Nome deles? A minha mãe chamava Ana Friedman, o nome no documento de identidade é Shaja Sara Friedman, e o meu pai era Saul Malamud. Você nasceu onde? Eu nasci numa pequena cidade da Polônia que não sei se ainda existe, porque primeiro entrou o russo, depois entrou o alemão, e o alemão fez política de terra arrasada. A cidade chamava Grodno. Era uma pequena aldeia. Quando? No dia 21 de outubro, e eu não vou dizer o ano. Quando você chegou ao Brasil? Eu cheguei ao Brasil, eu não sabia nem falar ainda. Eu que ensinei minha mãe a falar português, porque eu aprendi primeiro. Eu cheguei ao Porto de Santos e lá ficamos morando até eu acho que eu tinha até uns 6 ou 7 anos, até uns 8 anos de idade. Como é que foram os primeiros anos? Foram muito difíceis. A minha mãe era uma universitária, eu cheguei primeiro com ela, meu pai chegou bem depois. Ela foi obrigada a vender roupas à prestação, que era o trabalho que os imigrantes faziam naquela época. Era um trabalho muito duro, ela era uma pessoa que não era voltada para isso, então ela era o suficiente para não se morrer de fome. Moramos em porões, cortiços, moramos assim, em Santos a miséria era bem feia, né? Mas aos pouquinhos as coisas começaram a melhorar um pouco, mas nunca passou de classe média baixa. Sua mãe teve que sair da Polônia por motivos políticos? Foi. A minha mãe foi presa num comício na rua. Além de ser uma militante comunista, ela era também judia. E o preconceito ainda hoje é muito forte lá naquele país. Eu digo aquele país porque meu país é o Brasil. E lhe deram uma alternativa, cadeia ou América. E a cadeia lá você não pode imaginar, nem pelos filmes, nem por nada. E daí ela veio para a América. E o seu pai? Eu tenho poucas lembranças do meu pai, porque o meu pai ele veio para o Brasil e logo eles se separaram. Eles não ficaram juntos. Como os dois eram comunistas, eles não eram casados, eles viviam juntos, porque a cerimônia de casamento teria que ser religiosa. E minha mãe, já deu para ver, era a mulher do piolinho, né? Não quis casar de jeito nenhum. Então eles se separaram e eu fiquei sem vê-lo até os 20 anos. Não tenho muitas lembranças dele, não. Quando ele voltou, ele já não era a pessoa que eu lembrava. Ele já se voltou mais para a religião judaica, ele voltou... Isso acontece muito na velhice para as pessoas. Elas voltam para a religião, né? E o convívio foi curto. Era um homem agradável, simpático. Fisicamente eu me pareço muito com ele. E provavelmente de cabeça também. Ele era bem mais liberal que a minha mãe. Minha mãe, até por ser militante, ela usava um par de viseiras bem forte. Em Santos, você começou a estudar? Eu fui até o 2º ano de grupo. E minha mãe, como era uma militante, ela se ligou naquela época à Aliança Nacional Libertadora, que era dirigida por Luiz Carlos Prestes. Ela, prudentemente, já escaldada, ela se inscreveu com um codinome. O codinome era Sofia, eu lembro até hoje. Um belo dia, um cidadão de chapéu e capa, tal como aparece nos filmes, os policiais, bateu na nossa porta. E eu também lembro até hoje, lembro até os detalhes, né? E perguntou por Dona Sofia, que tinha uma mensagem para dar para ela, tinha um recado, que era coisa muito urgente, que era da Polônia, da família dela. E eles...
Logo perceberam do que se tratava e falaram que não tinha nenhuma Sofia ali, que devia ter havido um engano. E naquela noite as tralhas da gente foram postas no caminhão e nós começamos e fomos embora primeiro para o Rio de Janeiro e depois do Rio fomos para o Uruguai. Moramos 6 meses no Uruguai. Como é que foi a sua estada no Uruguai? O Uruguai, naquela época, como ainda hoje, era um país pequeno. Mas naquela época ele não tinha nada, ele não tinha um comércio muito pobre e pouquíssima indústria, então não tinha consumidores, não havia o que fazer ali. E então, depois de 6 meses, nós retornamos ao Brasil. Fomos para o Rio de Janeiro, ficamos lá uns 3 anos, né? Até hoje eu sou meio carioca por causa disso, né? E depois voltamos para São Paulo e novamente para Santos. Você então teve os estudos interrompidos Truncados. muitas vezes. Você é uma autodidata? Eu sou uma completa autodidata, porque daí eu já era maiorzinha, eu já precisei trabalhar e aí não estudava mesmo, né? E daí só em São Paulo, só quando eu saí da minha casa, quando eu saí da minha casa era uma verdadeira audácia uma mocinha sair da sua casa para morar sozinha. Mas antes disso, eu quero ainda saber mais, como é que foram os seus estudos como autodidata? Você ia a bibliotecas, fazia como o quê? estudos, havia muitos livros na minha casa. O primeiro livro que eu li foi aos 9 anos, era um livro do Emílio Zola chamado Germinal. Você imagina o impacto de um livro desses numa criança, né? E daí nunca mais parei de ler. Eu fui ler gibi muito mais tarde. Eu era uma menina muito séria, sabe? Muito voltada para a cultura, para a literatura. Eu ficava, todas as minhas horas de folga, qualquer pedaço de papel que eu via, eu deitava no chão de barriga para baixo e ficava lendo. Então, essa foi a minha formação. Não foi uma formação de instrução, não. Quero saber, então, sobre o primeiro trabalho. Bom, primeiro trabalho, quando eu vim para São Paulo, eu já era o que seria uma operária, né? Eu era uma bordadeira de máquina industrial. Fui trabalhar no Brás. Eu ganhava o suficiente para pagar a pensão e quando eu queria ir no cinema, eu ia a pé para o trabalho. Ia do Bom Retiro, isso que a gente faz hoje com muito gosto, eu fazia por necessidade. Aí ia a pé para o trabalho, né? E aí juntava o dinheirinho de cinema. E aí veio a outra fascinação, que era o cinema, que aliás já começou em Santos. Mas então você começou a trabalhar menina, como bordadeira, e já sozinha em São Paulo? Isso. Com quantos anos você saiu da sua casa e veio para São Paulo? Eu saí no aniversário dos meus 20 anos, saí 2 dias antes de... Saí no dia 19 de outubro de 1946. Mas você então, em Santos, até 20 anos, você não trabalhou ou trabalhou? Trabalhei. Minha mãe, a essas alturas, ela tinha uma pequena oficina, ela já tinha se casado novamente, ela já tinha 2 outras meninas, né? E precisava de alguém para cuidar, tanto de trabalhar na oficina, eu aprendi ofício nessa oficina. Então eu trabalhei muito. Trabalhei muito de verdade, assim, né? Fale um pouco a respeito das suas 2 meia-irmãs. Eu tenho uma irmã, faleceu. Ela era uma pessoa muito brilhante, mas ela fez universidade, ela fez tudo, né? Era uma moça muito bonita, mas ela era uma pessoa doente e ela faleceu. E a outra irmã mora em Santos e é professora. O nome? É Bira Rosenbaum. Ela usa o nome do meu padrasto. Em São Paulo, você começou a estudar? Imediatamente. Eu cheguei num dia, esse pequeno salário também serviu, eu entrei logo num curso de madureza, porque eu vim para ser médica psiquiatra. E daí, na primeira aula de ciências que eu tive, que eu fui à faculdade de medicina, eu vi uns vasinhos com umas coisinhas dentro e tal. Fui olhar de perto e descobri que eram pedaços de corpos humanos, né? E aí eu fui me informar, né? E nessa parte de medicina que eu ia fazer, ia ter muito medicina legal, né? Ia ter que cortar cada... Eu falei, isso não é para mim. Não posso ver sangue. Desistiu logo nos primeiros dias? Desisti ali mesmo. Outra vocação que eu tinha era balé, né? Eu já estava meio taluda para o balé, mas eu até tentei. Fui estudar com Johnny Franklin. E ele fez grandes elogios, altos elogios, mas aí o dinheiro não dava para tudo, e muito menos o tempo.
Até o Júnior ofereceu, mas o tempo não dava. Eu tinha que escolher, né, entre fazer o Madureza ou fazer balé. E a outra vocação era escrever. E aí, começou a escrever cedo? Eu comecei a escrever cedo. Nesse tempo aí que eu vim para São Paulo, eu me liguei a um clube de jovens judeus no Bom Retiro, que chamava Centro Cultura e Progresso. E lá foi onde eu escrevi pela primeira vez. Nós fizemos uma revista chamada O Reflexo. Só que eu ia ser crítica literária, porque eu era uma pessoa super séria. E o primeiro trabalho que eu fiz foi uma monografia, um estudo crítico sobre um escritor que nunca teve a glória que merecia, chamado Lima Barreto. A Globo chegou a fazer um especial sobre o homem que fazia javanês. Muito pouca coisa foi usada dele, muito pouco ele é divulgado, muito pouco ele é lido. E é um escritor tão maravilhoso quanto Machado de Assis, no mínimo. Você também era uma menina prática e foi estudar datilografia? Na hora, porque o trabalho que eu fazia era muito pesado, porque a máquina industrial, ela é muito pesada. E eu queria passar, pelo menos, a trabalhar no escritório, até conseguir alguma coisa melhor. Logo aprendi datilografia e fui trabalhar no jornal de colônia chamado Nossa Voz. Era um jornal de esquerda e, portanto, novas perseguições, né? Porque sempre houve perseguições. E eu fui fazer administração no jornal. A cabeça, acho que era boa, em 3 tempos eu dirigia toda a parte administrativa daquele jornal. E de lá é que apareceu um curso de cinema, o primeiro curso de cinema que se fez no Brasil, que é no Museu de Arte Moderna do Assis Chateaubriand. Foi meu primeiro contato com as empresas dele, foi esse, como estudante de cinema. Os mestres eram Nelson Pereira dos Santos, o Alex Vianney, Carlos Ortiz e pessoas desse quilate. Eu fiquei lá 6 meses e lá veio uma proposta para fazer um filme. Isso já era mais ou menos 50. No Nossa Voz eu fiquei uns 3 ou 4 anos, né? E o filme era para fazer fora de São Paulo. Então eu saí do Nossa Voz, aceitei a proposta e fui como assistente de direção. A gente foi num carro e acabou fazendo outro, fui ser continuista. Qual era o filme? O Saci, é um filme que deve ser relançado agora, um filme dirigido às crianças, baseado numa história de Monteiro Lobato. Um filme lindo e um filme assistível ainda hoje. Ele não é assim muito datado, ele tem até trucagens, né? Um filme muito interessante, dirigido pelo Rodolfo Nani. Você era uma garota ambiciosa? Era, no sentido de carreira, não de dinheiro, mas no sentido de carreira, de aprendizado, eu era muito ambiciosa. Tudo eu queria saber. Frequentei muito teatro. Estava lendo uma matéria no Jornal do Brasil sobre o TBC e me lembrei que eu era um rato de teatro, eu não saía daquela porta. Toda peça nova que ia lá, que tinha, e via atores maravilhosos que se perderam na poeira dos tempos, né? E você, como tendo dentro de si essa ambição, queria ser jornalista? Já sentia isso? Quando eu comecei a escrever, que foi nesse reflexo, eu não acreditava em mim. Eu escrevi, tudo bem. Um cidadão também muito conhecido, um editor, hoje ele é editor de livros, ele chama Jacó Ginsburg, ele fazia parte do nosso grupo, ele é um pouco mais velhinho. Naquele tempo, 1 ou 2 anos, eram 3 ou 4 anos, era muita idade. Era assim, quase que dava para ele ser meu mentor, né? E ele gostou muito do artigo. Eu falei para ele, não, e tem defeito, até hoje eu sou assim, não, tem defeito, podia ser melhor. Falou, Liba, pegou um artigo da Diretrizes, onde um cidadão também tinha feito uma crítica sobre o Lima Barreto, e me mostrou ponto por ponto que o meu não perdia, sabe? E foi ele que mais tarde me encaminhou para o jornalismo. E você começou a fazer jornalismo para valer na última hora? Na última hora. Eu entrei lá como secretária do Samuel Weiner e logo passei para a redação a convite do Josimar Moreira de Mello. Eu comecei... Qual era a sua? Tinha alguma especialidade ou fazia cobertura geral? Não, eu fiz uma reportagem sobre um mural de pintura e fiz outra reportagem sobre educação.
E em seguida fui fazer uma coluna de televisão, porque foi o Samuel que lançou o colunismo na forma que nós conhecemos hoje. Antes havia uma coluna, outra, o Tempo de vez em quando publicava um jornal que havia na época, mas não era uma coisa assim diária, sentida. O Samuel lançou o colunismo diário. Ele chamou o Souza Francisco para fazer a coluna de televisão. O Souza Francisco, que hoje é um publicitário super conhecido e, além de tudo, também marido da Nair Belo, ele fez a coluna 3 semanas. E aí saiu, porque diário é uma pedreira. Diário é um trabalho muito sério. Muitos os que querem fazer jornalismo precisam saber que é sangue, suor e lágrimas, sabe? Porque você tem que trabalhar, você tem que procurar, você tem que subir pelas paredes para achar assunto, principalmente numa coluna, né? E eu aí quero me saber, convidaram. havia muitas mulheres jornalistas nessa época? Não, havia Odete de Freitas, que era uma colunista social, e havia a Rose, que era uma repórter de polícia. E havia eu, entrei eu. Havia 3 mulheres. O ano é 52, nós estamos falando do ano de 52. Então você foi uma pioneira do jornalismo em feminino, São Paulo. É. Mas só que não era feminino, sabe? Essa coisa assim, cozinha, costura. Não, eu fazia uma coluna de televisão. O que já seria, na época, seria trabalho de homens, porque você vê que a porcentagem era mínima, né? E o que era? Era colunismo social. Fora Odete, tinha uma outra colunista social que também fazia crônicas, que era no Estadão, e eu não lembro o nome dela. Eu acho que era a mãe da Maria Lúcia Fragata. Mas, de qualquer forma, você, então, é uma pioneira neste trabalho, principalmente ligado à televisão. Mas você não foi primeiro da Radiolândia? Não, eu fui primeiro da Última Hora. Fiquei na Última Hora... até que houve embates políticos dentro do jornal e, como de costume, eu fui embora na primeira leva de 100, né? Daí, em 54, surgiu a Radiolândia. A Radiolândia era uma revista de TV. Naquele tempo, a televisão era muito restrita, o aparelho de TV era muito caro, existiam muito poucos aparelhos de TV. E então, a Radiolândia inventou um caderno de TV. E o Arnaldo Câmara Leitão, que era titular da parte de rádio, me chamou para fazer esse caderno. Você já ficou responsável por um caderno? Já caderno? fiquei responsável pelo caderno. Então você era editora, repórter, crítica? Tudo. Aquela parte era todinha. Eu apurava as notícias, eu ia saber da programação, era incipiente a programação. A programação mais dividida veio com 7 dias na TV. Mas eu fiquei lá 8 anos e fiz críticas semanais a 2 programas de televisão por semana. Você cobria, então, cobrir em jornalismo significa se reportar, se relacionar com todas as emissoras. Isso Eram mesmo. Quantas as emissoras, você se lembra? Em 54 tinha a TV Tupi, né? Acho que já tinha a TV Record. TV Paulista e depois a TV Record. E todas elas eu estava lá. Vinha muita gente de... Aí começou a chegar o pessoal de teatro, na TV Paulista. Porque na Tupi tinha um programa chamado Grande Teatro, que era feito pelo Sérgio Brito, mas que era teatro. Ele pegava peça de teatro e era então transmitida. Você então é uma historiadora, é uma pessoa que sabe como é que aconteceram as coisas dentro de todas as emissoras, sim? Sim, é verdade, eu estou a par de tudo. Como eu disse, havia grandes figuras que hoje estão desaparecidas, né? E que fizeram uma televisão maravilhosa, porque não havia recursos, na verdade. As pessoas trabalhavam mais com o coração e a cabeça do que outra coisa qualquer, né? Improvisavam muito, né? Antes de comentarmos um pouco a televisão daquela época, quero fazer uma pausa para que você me fale sobre namoro e casamento, que aconteceu por essa época. O namoro foi o seguinte, eu estava no Museu de Arte estudando cinema, quando um belo dia lá me apareceu o Silas Roberg, um amigo chamado Maurício Cus, que hoje tem uma empresa de publicidade. Ele me trouxe para me apresentar o Silas Roberg e o Álvaro Moya.
Na época eles eram uma dupla, super amigos, trabalhavam juntos. E o que eles queriam? Como eu era da diretoria do Centro de Cultura e Progresso, eles queriam montar o que foi depois a primeira exposição de histórias em quadrinhos da América Latina. E coube a mim, porque as pessoas que dirigiam o clube eram todas mais velhas, né? Essa parte jovem era uma parte pequena do clube. Coube a mim ir lá, aquela diretoria, conversar com aquelas pessoas que consideravam histórias em quadrinhos uma coisa que até deseducava, né? Então eu precisei mostrar para eles que aquilo era uma parte que tinha até cinema ali, que se faziam decoupagens de cinema. Bom, depois de algum tempo nós conseguimos montar essa exposição. E o Silas fez proposta de namoro, né? E aí nós namoramos, casamos, tivemos um filho. Quem era então o Silas? O rapaz? O Silas, já na época, quem me apresentou à televisão foi o Silas. Porque o Silas, já na época, ele tinha uma ligação forte com Cassiano Gabos Mendes. O Cassiano foi o grande homem da televisão brasileira no sentido da cabeça aberta, de proteger pessoas que sabiam, que queriam e podiam fazer as coisas. Então o Silas fazia o que seria hoje chamado da pré-televisão. Ninguém sabia de cenários, ninguém sabia de roupa, ninguém sabia de cores, era preto e branco, né? E o Silas, ele também era da turminha do Walter Jorge Dost. Então ele aprendeu muito com o Dost. O Dost era um fã do Orson Welles, conhecia toda a filmografia. O Dionísio Azevedo também fazia parte dessa turma. O Lima Duarte era afilhado deles. Então uns aprendiam com os outros. E aí entrou Liba Friedman também, e ávida para aprender, né? E eu me apaixonei pela televisão, sou apaixonada pela televisão até hoje, é um dos meus grandes amores na vida. Mas eu quero saber daquele outro grande amor que nós estamos pulando, o filho. Que foi o Silas Robert. Quando é que foi o casamento? O casamento foi em 1952, foi no dia 25 de setembro, acho que daqui a 2 dias faria uma data. E nós vivemos juntos há alguns anos, mas colidimos frontalmente. E se separaram. Posteriormente ele faleceu. Posteriormente ele faleceu há uns 25 anos. Mas ele era um verdadeiro gênio, viu? Porque ele, não sei se nós vamos falar isso agora, mas ele mostrou na televisão o que seriam hoje efeitos especiais. Essas coisas que um diretor como o Gerald Thomas faz e fala que é vanguarda, o Silas inventou naquele tempo. Ele começou a usar gelo seco, ele fez um especial com Walter Stewart, num papel dramático. O Stewart era de circo, e ele disse, não, ele vai fazer um papel dramático. Botou roupa preta nele, jogou luz. O nosso amigo sabe melhor que ninguém o valor dessa coisa e como os iluminadores foram um pouco prestigiados, né? E tudo isso, sonoplastia e tal, e fez o que foi uma série que deu origem ao TV de Vanguarda. E o Silas é que era o atirado, o que não tinha medo. Todos tinham medo. Dionísio tinha medo, falava muito, mas todos tinham medo de enfrentar as coisas, o espetáculo em si. E aí o Silas fez os prés, ele ia em frente e ele fez essas coisas todas, evidentemente acompanhado pelos outros. Os outros iam lá, incentivavam, na hora diziam, mais isso, faz mais aquilo, né? Acabou sendo um trabalho de equipe, mas o Silas era o grande homem disso aí. E eu aprendi televisão com ele, até hoje o que eu sei de televisão foi com ele. Eu gostava de cinema, sabia um pouco de cinema, uma coisa complementa a outra, né? Mas isso aí me ajudou muito na trajetória que eu tive posteriormente. Falemos do filho. Ele é o filho da geração hippie, né? E hoje ele mora num sítio, ele detesta a cidade grande, detesta a movimentação. Ele foi criador de abelhas muito tempo, ele é um pintor maravilhoso, né? Mas pinta muito pouco, porque tem que ganhar nome vida. Dele? É Sérgio Friedman Roberg. Ele, então, foi o seu único filho? Foi meu único filho. Voltemos agora à televisão, da qual você não saiu por um instante nas respostas que está dando. Como que era a televisão nesta época? E você ficou, me parece, na televisão Tupi até 62 ou não? Em que emissora você ficou? Não. Primeiro eu fiquei na Radiolândia.
A primeira emissora em que eu fui trabalhar, e aí já fui como assessora de imprensa, foi a TV Excelsior, já foi 63. E lá eu fiquei até julho de 64, quando a Redentora foi o governo dos militares, né? E aí eu fui alcançada. Mas antes de falar da Redentora, que eu quero que você faça uma pequena explicação, me fale desta época, como é que era a televisão nessa época? A televisão era isso aí que eu estou dizendo, só que ela, assim como tinha o Silas, tinha, especialmente na Tupi, faziam grandes montagens musicais. Havia Heitor de Andrade, por exemplo. Eu não lembro, alguns nomes vão falhar, né? Mas faziam grandes espetáculos musicais na mesma linha. Havia o Geraldo Vietri, que fazia o TV de comédia. Havia o Sérgio Brito, que trouxe o grande teatro para a televisão, né? Olha, havia, eu acho que 100 de pioneiros e todo mundo trabalhando com intelecto. Ao contrário do que acontece hoje, se trabalhava muito com a cabeça, havia um cuidado com a literatura, com o que se falava nos microfones. Os atores tinham formação, sabe? Eles tinham uma formação intelectual, não de fazer uma escolinha, uma oficina de atores por alguns meses, mas eles eram pessoas que gostavam de estudar, não era bem pago, então, e não havia ainda aquele charme que é hoje a televisão, que você põe a cara na televisão, no dia seguinte uma multidão te chama pelo nome na rua. Não era bem assim, né? O Ibope era feito pelo valor do seu trabalho. Havia a Lia de Aguiar, que eu não posso esquecer, que fez o primeiro programa de entrevistas da televisão, né? E que um dia houve incêndio no estúdio e ela estava falando de um aspirador de pó ou de uma enceradeira e ela ficou pilotando a enceradeira. Foi inesquecível, né? Porque a gente estava fora, as chamas vinham na frente e ela vinha recuando com a enceradeira e falando no ar, né? E ela fazia entrevistas que depois nós temos a Hebe hoje, né? Mas pode-se dizer que a Hebe nasceu mais ou menos ali, de ver a Lia fazer esse trabalho. Outros nomes que você se lembra dessa época? Havia galãs maravilhosos como Hamilton Fernandes, né? O Zara ainda não era desse tempo, o Zara era do teatro, o Sérgio Cardoso ainda era do teatro. Olha, era tanta gente, é tão difícil lembrar nomes, né? Porque é tanta coisa, são 50 anos em cima do que 40 anos em cima do que nós estamos falando, né? Havia você, que escrevia novela, né? Você, eu acho que escreveu uma das primeiras novelas, né? Foi também o primeiro beijo com uma atriz. Não podemos deixar escapar, né? É um lugar comum, você não gosta, você tem muitas outras facetas. E eu me lembro de você, que era uma universitária, você estudava Direito, né? E você escreveu também o primeiro programa de tribunal que havia na época. Chamava... Tribunal do Coração. Tribunal do Coração. E onde as pessoas iam ser julgadas, mas não era isso que é hoje, nunca de jeito nenhum. Era uma coisa até meio romântica, né? Era uma coisa muito bonita. E depois vocês não podiam sair na rua, né? Porque aí as pessoas vinham, pensavam que você estava mesmo... Era uma juíza e que podia decidir as coisas, né? É por aí. Havia a Vivinha e o João Herbert com a Alô Doçura. E havia o Cassiano, que a gente não pode esquecer, né? Que foi quem propiciou todo esse primeiro trabalho, né? Havia o Costa Lima, que ficou 6 meses na direção e que também foi quem deu asas para o Cassiano. O Cassiano tinha feito um documentário chamado Gato, e foi por isso que o Dermival Costa Lima convidou ele para trabalhar. Ele era filho de um radialista muito bom, outro gênio do rádio, né? Otávio Gabos Mendes, né? E aí foi isso que aconteceu. Liba Friedman, me fale um pouco sobre a sua fase de freelancer. Comecemos pelos 7 dias na TV. Os 7 dias na TV, eu acho que foi... havia as revistas, né? Havia a Radiolândia e havia a revista do rádio. E aí veio 7 dias na TV, que foi a primeira que se dedicou totalmente à televisão. Ela não tinha outros atributos. Ela, inclusive, fez a programação semanal da forma que nós conhecemos agora. Foi lançada
com os 7 Dias na TV. Eram pequenas notas, uma revista simpaticíssima. Gostei muito de trabalhar lá, gostei muito de trabalhar com o Roberto. Bastante tempo, foi meu primeiro trabalho freelancer. Roberto? De Almeida Rodrigues, que é o dono da revista. Ele na época tinha um sócio, o Fernando Carneiro Galvão, que já se foi, né? E eram pessoas com quem era muito bom trabalhar. Eram pessoas que te davam espaço para fazer o que era necessário, não havia a menor censura, confiavam, também não precisava ter, né, diga-se de passagem, mas depois, tudo isso surgiu depois, né. Falemos então de censura e agora me veio vontade de voltarmos um pouco e falarmos sobre a Revolução de 64. Foi uma época muito difícil? Foi uma época muito difícil. Foi uma época, digamos que eu já não tinha militância na época, mas eu era conhecida como comunista, né? Até hoje as pedras dessa cidade sabem que eu era uma comunista. E na TV Excelsior, onde foi meu primeiro trabalho na televisão, foi na TV Excelsior. Havia um grupo grande e eu era praticamente contato entre eles e a diretoria do Edson Leite e do Alberto Saad. O Edson Leite era muito ligado ao interventor Adhemar de Barros e começou a sofrer pressões muito grandes, porque o Adhemar, o governo, conhecia a existência desse grupo e porque queria colocar o interventor na TV Excelsior. Ele resistiu até onde pôde, ele resistiu até julho e eu fui a primeira a ser despedida. Ninguém falou comigo, recebi o que se chama bilhete azul, que até ali era uma figuração, dali para frente começou a ser assim. E fui a primeira e 15 dias depois foi todo o grupo. E algumas dessas pessoas foram presas, inclusive. Eu não fui presa nessa época, mas eu comecei a sofrer perseguições. O trabalho era muito difícil para mim. Eu comecei a ser... Tive que aceitar freelancer. O freelancer ele é assim, ele já é mal pago pela própria natureza, né? E ele existe ou não existe, ele é conforme as necessidades da publicação. Se a publicação tem o seu próprio elenco de repórteres, é o que sobrar que vem pra gente, ou alguma coisa que não pode ser feita ou que é muito difícil de ser feita. E eu vivi assim até 70. Quando você foi para o Shopping News? O Shopping News veio nesse tempo. Eu ganhava meio salário mínimo para fazer uma coluna semanal. Você daí imagina, né? E eu precisava, porque eu precisava também estar na mídia, né? Então foi muito bom o Shopping News. Fiz um trabalho muito bom lá, gostei muito de trabalhar lá, fiquei lá 10 anos. Tinha uma coluna e fazia crítica também, né? Mas o salário foi melhorando? Não, sempre foi, do começo até o fim, foi desse jeito. Havia muito amor nesse trabalho, mas não havia o lado de lá, a compensação. Era um amor bem unilateral, né? As pessoas me prestigiavam, gostavam de mim, mas o salário era aquele. E era assim, né? Eu cheguei a trabalhar no Cruzeiro, ainda peguei uma fase do Cruzeiro. Fiz muitos trabalhos freelancers na época, muitos. E eu trabalhei um tempo na Gazeta, no jornal A Gazeta, sabe? E foi aí que eu fiz a primeira vez o Diário da Noite. Foi aí. Fiz uma substituição justamente da Odete de Freitas, que na época já era repórter. Então ela saiu de férias. E eu fui trabalhar, você nem imagina em que horário, né? Fui trabalhar de madrugada, fui fazer um plantão de madrugada, que era na reportagem, aí já não era bem a televisão. Eu saía da minha casa às 11 da noite e voltava às 8 da manhã. Fiquei um mês fazendo esse trabalho. Minha cabeça virou ao contrário, né? Nunca tinha feito isso. Você foi também para o Diário Popular? Fui para o Diário Popular e fiz lá um dos bons trabalhos da minha carreira, que era um suplemento de fim de semana, chamava Fim de Semana, onde se agrupava tudo, disco, teatro, cinema, televisão, sabe? E fiquei lá quase um ano. Quando é que você foi para a Revista Amiga? Fui para a Revista Amiga em 70. A mesma pessoa que me convidou para a Radiolândia, o Moisés Weltman, diga-se de passagem, é autor de novelas, um dos primeiros autores de novela no Brasil. Ele é autor do Jerônimo, uma novela que até hoje é muito lembrada.
ele foi ser editor-geral da revista da Amiga. E eu passei a ser editora de São Paulo, montei a revista aqui em São Paulo. Fiquei lá bastante tempo e também foi um trabalho bem bom, um trabalho bem satisfatório, foi a melhor fase da revista. Não porque eu estava lá, mas porque o contexto todo era esse, né? E TV Manchete, quando aconteceu para você? A TV Manchete já foi o último trabalho de TV que eu fiz, que foi eu fui fazer a produção do programa do Ney Gonçalves Dias. Eu entrei em 84 e saí em 86, fiquei com ele o tempo todo. Esse programa foi a prévia do que o Jô Soares faria depois. Talvez até tenha servido de modelo, porque ele entrevistava 3 pessoas por dia, o Ney. E nós fazíamos as entrevistas, a redação para entrevista, e o Ney então ia para o ar com algumas perguntas e um perfil do entrevistado, né? E foi também um programa muito gostoso de ser feito, né? Sempre gosto do que eu faço na televisão. Esse trabalho aí, o trabalho de escrever, mesmo quando você não escreve exatamente aquilo que você pensa e que você gosta, mas ele tem a ver com a vocação da gente, com o talento que a gente tem, né? Então sempre foi satisfatório. Quero saber você como assessora de imprensa. Eu comecei como assessora de imprensa num filme do Anselmo Duarte. Chamou-se Absolutamente Certo. E o Anselmo era uma pessoa pouco prestigiada. Ele era um galã lindo, bonito, fofinho, cheio de amores, né? E as pessoas... ele contava que ele tinha sido bailarino do Cassino da Urca e que levava algumas velhotas para passear. E uma coisa até meio perigosa, ele ficou com uma imagem que não condiz muito com a pessoa que ele é. Porque realmente ele é um bom humorista também, né? Fazia isso como graça. E também por política, ele não foi prestigiado. Quando ele fez o filme seguinte, que foi O Pagador de Promessas, ele me chamou para trabalhar. E aí eu resolvi quebrar essa imagem dele, porque como profissional, ele era uma pessoa seríssima. Ele fez um filme que hoje pode ser assistido, não é um filme datado, é um bom filme com uma belíssima história, história do Dias Gomes. E o governo não queria mandar o filme para Cannes de jeito nenhum, baseado em que o Anselmo Duarte seria um gigolô. E daí havia na época 8 ou 10 revistas de circulação nacional, e eu consegui em todas elas grandes matérias sobre o filme. E o Anselmo pegou um filme embaixo do braço, tomou um navio e saiu escondido do Brasil e levou para lá. Isso foi em 62. E ganhou o Festival de Cannes, como nós sabemos, né? O grande troféu de filme veio para ele, né? E hoje ele também é uma figura esquecida, porque em todos esses meios do charme a briga é muito feia, né? Mas o filme é muito bom, ele é um grande profissional e não merecia ter sido esquecido. E daí seguiram-se outros trabalhos, né? Eu trabalhei na Cinedistre longos anos, né? Uma empresa de cinema, que era do Oswaldo Massaini. E aí muitos trabalhos se seguiram, até de indústria, de comércio, lançamento de produtos, tudo isso eu fiz. É uma folha corrida muito grande, não dá para lembrar tudo. Talvez no meio da entrevista ainda lembre mais alguma coisa. Mas eu sei que você, por exemplo, trabalhou muitas vezes nos diários associados. Entrava e depois saía. Entrava e depois saía. Explique isso. Era uma relação, seria um amor malvado, um amor bandido, né? Porque eu fui despedida 3 vezes e pedi demissão 3 vezes. Mas a última vez que eu pedi demissão, eu jurei que nunca mais voltava. Aí eu já estava muito brava. Não por nada, nós tínhamos na direção o Walter Avancini, que estava procurando reerguer a emissora, sabe? Tinha conseguido grandes patrocínios e houve uma manobra política e se fez uma greve que realmente não devia ter sido feita, porque nós que somos da Tupi ficamos muitas vezes meses sem receber, não fizemos greve sempre em última instância. E aquela greve foi provocada para o fechamento da Tupi. E eu devo ter pressentido isso, porque eu saí de lá e fui trabalhar na TV Bandeirantes pela 2ª vez. Eu já tinha trabalhado, eles sempre me convidaram, né? Então, nas 2 vezes eu fui na inauguração e fui nessa época aí. Você, porém, tinha acúmulo de empregos.
Aí, quando você fala TV Tupi, não era bem TV Tupi, era Diários Associados, né? Eu trabalhei no jornal Diários Associados, eu trabalhei na empresa de publicidade na TACAP, eu trabalhei com José Duarte Júnior, que dirigia a TV Cultura e depois fez uma parte comercial. Cheguei a fazer um Áurea-órgano, que seria um jornal interno para a Tupi, e trabalhei várias vezes também na TV. Essa última vez que eu fui a convite do Carlos Zara, que estava fazendo Mulheres de Areia. E eu trabalhei com tanto amor no Mulheres de Areia que ele achou que eu merecia um emprego ao lado dele. Ele confiou muito e me chamou. Então ele foi um bom chefe? Foi um ótimo chefe. Eu tive muito bons chefes, mas o Zara é uma figura inesquecível para mim. Pelo profissional que ele é, pela pessoa que ele é, sabe? Que ele absolutamente não passa essa imagem assim. Ele passava até uma imagem meio de bravo, gostava de dar uns gritos, né? Mas, na verdade, ele era um doce de pessoa. Ele se preocupava muito com as pessoas que trabalhavam lá. Ele procurou reerguer a Tupi, já era uma época de reerguimento, né? O Avancini fazia o hospital, foi fazer o hospital, ele prestigiou até onde pôde, sabe? Ele não estava ainda na direção. E aí, quando ele ia ser superintendente, ele foi convidado para ser superintendente, houve uma manobra muito rasteira, não vou dizer o nome da pessoa, e ele foi derrubado. E daí quero saber um pouco mais de Liba Friedman. Você teve acúmulo de empregos. Quero saber motivos. Você era mulher, mãe, profissional. Isto e os salários baixos, explique um pouco melhor. Olha, eu me desquitei em 1956. Como houve um grande amor entre eu e o Silas, houve também um grande ódio, né? E esse desquite não foi litigioso, mas foi quase. Houve uma briga muito feia e eu não aceitar nada do Silas. Não quis aceitar. Na época era de lei que o marido era obrigado a dar 1/3 do seu salário, principalmente se havia um filho. E eu falei, não, eu não quero nada, ele pode vir visitar, mas não quero nem ver. E daí eu fiquei com o encargo do filho, né? O filho para mim era tudo, né? Eu briguei muito para ficar com esse filho, porque a briga foi porque foi dito que como eu trabalhava fora, eu não tinha moral para cuidar de um filho. Esta que é a verdade da história. E daí eu precisei provar que tinha moral para criar um filho e criar esse filho muito bem, sem passar necessidades. Foi daí que começou o freelancer, foi daí que veio 7 Dias na TV e foi daí que vieram todas as outras coisas, porque nunca os salários que eu ganhei correspondiam à importância do trabalho que eu fiz. Era porque eu ocupava muitas horas. Então você chegou a acumular quantos trabalhos? Eu cheguei a acumular 6 trabalhos. Quantos? 6 trabalhos. Porque então eram trabalhos você estava ligada a 6 empresas? A 6 empresas. O freelancer, ele não é muito comprido, né? Sabe? O freelancer trabalha-se, digamos, por reportagem. Aí eles gostam, aí eles te chamam de novo, né? Então era assim que funcionava. Quando não dava, a gente não aceitava, né? Mas em geral dava para fazer. Porque eu sou uma pessoa que trabalha rápido, sabe? Sempre tive, o cérebro é muito rápido, né? Então dava para fazer direito, não se fazia porcaria, não. Você ficou na TV Manchete até 86, e aí você foi para o SESI. Eu saí da TV Manchete em 75 e voltei em 84. Foi um outro tempo de freelancer. Nesse meio tempo, saí da Tupi, fui para Bandeirantes, de onde eu saí em 82, e aí eu me aposentei. E aí eu tentei viver só como freelancer, aí não deu. Aí voltei para Manchete em 84 e saí em 86, com o término do programa do Ney. Aí saí assim, eu trabalhava na Manchete e veio uma proposta do SESI. E o programa do Ney estava quase no fim. E nesse meio tempo... Teatro Popular do SESI, você foi ser assessora de imprensa. Fui ser assessora de imprensa. A minha saída da Manchete, é bom eu contar, viu? Porque ela tem a ver. O Leopoldo Collor de Mello foi convidado para trabalhar na Manchete. E aí eu já fazia também uma parte de assessoria de imprensa, e eu fiquei diretamente ligada com ele. E com ele não deu para trabalhar. Aí eu fiquei só no programa, né? Eu pedi, o Jaquito, o Pedro Jacá Peller, até pediu para eu largar o programa e ficar só com o Leopoldo, mas não, nem preciso dizer como era tudo contrário, né? Tudo contrário.
Ele ficou lá 8 meses, mas aí eu já tinha saído. Aí eu fui para o SESI trabalhar. Onde você ficou 5 anos? Fiquei 5 anos lá. E depois você foi para a Secretaria do Menor? Fui assessorando a Alda Marco Antônio, que fez um belíssimo trabalho junto à infância, um trabalho que foi, como é que a gente diria, foi perseguido pelo governador Fleury. Ele não gostava do Quércia. Na verdade, o trabalho da Alda foi a grande coisa do governo Quércia, né? Porque havia patrocínios das estatais e havia uma rede enorme de creches e do que seria escolas, em que as crianças saíam da escola, na escola que cursavam, e iam ficar lá à tarde, onde comiam, aprendiam artes, faziam circo. O trabalho dela foi tão importante que foi reconhecido pela ONU. E ela muitas vezes foi chamada lá para contar o que estava fazendo e serviu de modelo para muita coisa que foi feita pelo mundo afora. Então, enquanto a Alda esteve lá, o trabalho foi muito bom, foi muito prazeroso. Eu não trabalhava com as crianças, trabalhava sempre nas direções, né? E depois foi mudando, e em 96 eu saí. E aí parou? Aí parei. Parei não por vontade própria. Liba Friedman, quero saber por que você deixou o jornalismo. Eu digo que eu não deixei o jornalismo me deixou porque ele mudou de feição. O jornalismo que nós fazíamos, você vê que eu estou falando das pessoas com muito afeto e acho que as pessoas, se falarem de mim, também vão falar com afeto. Porque o jornalismo, ele não... havia jornalistas achacadores, pessoas chantagistas, havia, sempre houve, é um meio que se lida muito com charme, sempre houve. Mas eu, particularmente, sempre pude trabalhar como eu queria, nunca fiz nenhum escândalo com ninguém, sabe? Sempre fui querida, até por isso. As pessoas iam renovar contrato, eu publicava o valor delas e o contrato vinha melhor. Quer dizer, eu era uma companheira. E é assim que eu sinto, eu era uma divulgadora de notícias do que se passava. De vez em quando a gente brincava com alguém, fazia alguma piada, falava que alguém estava namorando, tomava conta para ver se não havia outras coisas por trás. E assim foi. A imprensa, de repente, e nós dessa imprensa, que fazia variedades, nós éramos mal vistos pelo que eu chamo de bem-pensantes, pelas grandes revistas, tipo Veja. Se bem que eles ligavam no meu tempo de Shopping News, eles ligavam no tempo da Amiga, da Radiolândia, os editores ligavam muito para mim pedir a pauta da semana, o que estava acontecendo aquela semana. Eles até aproveitavam alguns dos assuntos para suas revistas. E o enfoque deles era outro. De repente, as grandes revistas, elas começaram a fazer fofocas de nível muito baixo. E evidentemente que todo mundo foi atrás. Hoje você abre uma coluna, é muito rara a coluna que é isenta. Eu digo assim, crítica, teria quem? A Leila Reis no momento, Gabriel Prioli. Um Arthur da Távola não existe mais. Ele foi um dos melhores críticos que apareceu e o último. Porque o que veio depois é uma enxurrada, é um lixo. E corresponde ao lixo que nós estamos vendo na televisão. Eu sei que eu estou sendo grosseira de falar lixo, mas é lixo, gente. É lixo. O que está servindo para o povo? Isso aí está entrando na nossa sala. O que é a televisão? A televisão é um companheiro, é um eletrodoméstico que está na sua sala de visitas. Portanto, ele está te acompanhando. E o que ele está trazendo para você? Uma coisa que não tem tamanho. Naquele tempo podia ter um ou outro e não durava. Agora também não dura. O público é o mesmo, ele se cansa de ver isso. Mas por razões de patrocínio mercadológicas e tudo mais, aquilo vai sendo esticado. E você vê grandes novelas, você vê a Globo correndo atrás. Outro dia mataram 2 assaltantes. E isso foi mostrado de vários ângulos, gente. Como é que pode uma coisa dessas? Se foi mostrado de vários ângulos, esses homens não precisavam ser mortos, eles podiam ter sido presos. Se houve tempo de colocar a câmera, por que esses homens foram mortos em praça pública? Sabe, é uma pergunta que eu coloco, eu sou jornalista. Está certo isso? Para mim não estava. E daí
ou o trabalho tinha que ser feito nessa direção, e eu então procurei ficar mais na televisão, mais no jornalismo de televisão, que até aquele momento não estava tão atingido. O trabalho com o Ney Gonçalves Dias, evidentemente era um trabalho jornalístico, se faziam perguntas pesadas, sabe? Mas não no sentido pessoal. Não isso que está sendo feito com Clinton, por exemplo, nada disso. Era uma outra coisa, né? E é por isso que a gente então abandonou o jornalismo, né? Quero saber se você pretende, e eu sei que você já tem delineado um livro onde você fala sobre tudo isso e faz a sua análise profunda. Me fale sobre o livro. Um dos trabalhos que eu fiz foi uma pesquisa sobre os 30 anos da televisão brasileira. Essa pesquisa foi publicada numa revista chamada Briefing, que então circulava no meio publicitário. Foi um número especial, teve a capa de um artista chamado Duque Estrada, um dos grandes designers do nosso tempo, né? E circulou nas faculdades. E desde então eu penso em escrever um livro. Eu tenho uma boa parte da pesquisa feita, mas para escrever eu preciso de patrocínio, né? Mas me conte como é que você pensa. Eu sei que você dividirá a televisão em várias fases. A fase pioneira, a fase que você chama de aventureira, depois a fase festiva, a fase industrial e a nova era. Me fale sobre isso. A fase pioneira foi essa fase aí que eu digo que as pessoas começaram a aparecer, né? Começaram a aparecer e todas fizeram grandes trabalhos. Esqueci de mencionar o Abelardo Figueiredo, que fez uma linha de musicais muito boas. Devo ter esquecido muita gente, né? Mas eu vou relembrar agora. Então, essa fase do pioneirismo durou acho que uns 10 anos, né? Em que se podia fazer a televisão que se pensava, né? E isso foi feito em todos os lugares. O Newton Travesso na TV Record fez bastante. O Silas foi para a TV Record, onde ele fez um programa chamado TV-rama, mas não existia o videotape, nada disso foi guardado, sabe? A fase aventureira foi quando começaram a fazer outros experimentos, né? Aí vieram as novelas, né? Vieram as novelas, que a primeira novela foi O Vento Levou, né? Com a Maria Fernanda. Não me lembro quem escreveu, mas era 2 capítulos por semana. E aí foi evoluindo até chegarmos às novelas, e tudo isso ainda na TV Tupi. As novelas só cresceram com a TV Excelsior. Tomaram esse aspecto que tem hoje com a TV Excelsior, com o Edson Leite. Ele foi à Argentina, viu o que estava sendo feito lá, trouxe para o Brasil e adaptou. Primeira novela com Tarcísio Meira e Glória Menezes, né? Isso é público e notório. Primeira novela diária. Diária, isso. Eu acho que antes disso a Tupi fez novela diária. Chegou a fazer uma novela diária. Quer dizer, oficialmente a primeira novela, numa linha de novelas, foi essa aí do Tarcísio. Mas eu acho que você também deve lembrar disso, né, Vida? Que teve uma novela diária. A primeira novela da Tupi foi a novela Sua Vida Me Pertence. Quero que você fale agora... Que é aquela que você trabalhou, né? Quero que você fale agora da fase que você chama de aventureira. Essa fase aventureira começou a chegar... Aí a novela já começou a ter atrativos. E aí começou a chegar muito paraquedista. E aí já tinha várias emissoras. Já tinha Gazeta, chegou um francês que eu não lembro o nome, e ele ia nos espetáculos musicais, filmava em 16 milímetros, não pagava direitos autorais. Aí começaram a surgir uma série de coisas que já não eram tão boas e já começaram a manchar o nome da televisão. Mas chegaram também grandes diretores. Chegaram grandes diretores e começou a chegar também o pessoal de teatro. Eu quero que você rapidamente sobre a fase festiva. Como eu te disse, Viva, eu tenho pouca memória e eu anotei, mas eu não lembro o que eu anotei. Agora... Aqui está escrito Brasil 60, Bibi Ferreira. Ah, sim. A Bibi, como eu disse, o primeiro programa de entrevistas foi da Lia de Aguiar. Outras pessoas fizeram sem o brio da Lia, e aí veio a Bibi Ferreira. Eu até trabalhei nesse programa que era o Brasil 60, que era um programa de grandes reportagens e números musicais intercalados, mas a gente fazia reportagem de rua. E essa fase foi bastante já da TV Excelsior. Foi Depois, a fase industrial é após o videotape.
Isso aí. E isso começou com o Chico Anísio, né? Que eles foram os primeiros, o Carlos Manga, que também fez o Times Square, fez os grandes musicais na TV Excelsior, ele trouxe o videotape. E o videotape era cortado com tesoura, era carésimo, e foi usado com o Chico Anísio. E a nova era é TV por assinatura, cabo, etc. Quero que você prometa escrever e deixar isso registrado. Tenho a impressão de que ninguém melhor do que Liba Friedman, que está desde o começo, subindo e descendo, sofrendo, chorando, mas sempre ali. E quero que você me fale um pouco mais sobre você. Liba por Liba, quem é você? Bom, eu me considero uma pessoa assim, de bom caráter, né? A gente sempre se acha de bom caráter, né? E me considero uma boa profissional. Acho que fiz, ao longo desses 40 anos, fiz o melhor que podia no meu trabalho. Talvez pudesse fazer melhor, talvez se ganhasse melhor. Sempre fui muito mal paga em todos esses lugares, né? E sempre me chamavam para trabalhar e me pediam, eu já tinha 20 anos de carreira, e as pessoas me diziam, mostre-me o que você sabe. Porque nós temos pouco dinheiro e precisamos ter a melhor profissional e tal. E eu então mostrava o que eu sabia e aí novamente eu fazia um trabalho prazeroso, mas muito mal pago. É muito difícil falar sobre si mesma, né? É muito difícil falar. Mas eu digo que eu sou uma tímida que se escondeu atrás do trabalho. Eu várias vezes fui convidada para apresentar programas e dei com os burros na água, porque eu sou medrosa da câmera. Eu acho que a câmera de televisão, ela vai na alma das pessoas. Se você tiver uma espinha na alma, essa espinha vai aparecer na televisão. E eu cito até a Globo, que com tudo, você olha para as pessoas, elas fizeram plásticas, fizeram não sei o quê, estão carregadas de maquiagem, e um olhar mostra o que elas realmente são. Um gesto de braço, um gesto de mão, né? A câmera de televisão é impiedosa, ao contrário da câmera de cinema. A câmera de cinema é melhor. E só se sai bem com a câmera de televisão quem é a sua namorada. Por exemplo, o Lima Duarte, a Regina Duarte, a Vida Alves, a Eva Vilma, né? A Eva Vilma é um gênio, né? O que a Eva Vilma fez naquela novela Indomada, porque ela, se a gente conhece a Vivinha, ela acabou escrevendo aquele papel, né? É uma coisa genial que ela conseguiu. Mas eu quero saber sobre Liba Friedman. Então, você tem uma filosofia de vida? Eu continuo sendo uma socialista até hoje e acho que pão e educação não deviam faltar para ninguém. Acho um crime o que vem sendo feito com as crianças. Acho que as crianças estão na rua não porque elas são más, bandidas, elas viram más, bandidas, assassinas. Acho uma das coisas mais tristes do mundo você ter medo de andar na rua porque pode ser assaltada e pode ser uma criança que te assalte. Acho isso terrível, eu queria muito um mundo melhor. Obrigada, Liba Friedman.